Olá, tudo bem com vocês? Gostaria de externar minha satisfação e alegria em poder participar do terceiro Congresso Internacional de Educação à Distância, com o tema, com a seguinte pesquisa: Educação à Distância, limites e possibilidades no contexto pandêmico da Covid-19. Sou o professor Francisco Atualpa Ribeiro Filho e estou representando a Faculdade do Cerrado Piauiense. Sou formado em filosofia e tenho mestrado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Educação à distância, limites e possibilidades no contexto pandêmico da Covid-19. A presente pesquisa tem como intuito de refletir na perspectiva docente sobre a implantação da educação à distância no ensino médio na cidade de Corrente, cidade de cerca de 30 mil habitantes, no extremo sul do Piauí, no atual contexto em que vivemos. A motivação da pesquisa, o que nos motivou, foi a reflexão que se propôs no trabalho, visa analisar o novo normal, ou seja, a educação não presencial ou as plataformas digitais. Nós propusemos a primeira chave argumentativa do trabalho, foi refletir sobre os dispositivos legais e diretrizes no âmbito mundial para ao âmbito estadual. Nós percebemos apatia e inércia no âmbito federal e omissão diante do contexto que nos foi interpelado. Já no âmbito mundial, o Banco Mundial oportunizou um planejamento, com muito planejamento, sobre as diretrizes para nortear, sim, os países diante do contexto pandêmico, para guiar, assim, os professores e autoridades em educação. No entanto, o governo federal continuou omisso, mas o estado do Piauí deu um passo à frente e, com a portaria SEDUC Piauí 115 e outras resoluções, o estado do Piauí, a Secretaria Estadual de Educação, ofertou e, claro, oportunizou diretrizes para que os professores até inclusive atividades para que os professores pudessem aplicar e ressignificar o seu projeto e planejamento semestral. No entanto, insistimos na pesquisa e constatamos que o estado do Piauí não, assim como o governo federal, não oportunizou o acesso a aparelhos tecnológicos compatíveis com as plataformas digitais e também acesso à educação, à internet de qualidade. Com isso, a segunda chave argumentativa que nós refletimos no trabalho, na pesquisa, foi sobre o paradigma educacional não presencial. Moreira, Henriques e Barros falam do guia pedagógico semanal. Santo Júnior e Monteiro falam da utilização dessas ferramentas, de ferramentas assimétricas, como o Google Classroom, e o aplicativo Zoom como forma síncrona. Oliveira, Santos e Silva também convergem no sentido de oferecer ao aluno múltiplos recursos tecnológicos como instrumentos para o processo de democratização da aprendizagem. No entanto, essa pesquisa constatou otimismo demasiado nesses textos, nessa literatura que nós acabamos de nos referir, pois esse otimismo se depara com uma série de questões que se apresentam e assim passam a ser interrompidas.
como, por exemplo, habituar os estudantes a acompanharem o GPS que Moreira, Henriques e Barros fomentam, em um cenário como alimentar essa prática? Em um cenário onde tais estudantes não possuem as condições mínimas de subsistência, ou muitas famílias possuem apenas um aparelho celular. Como fazer isso? E quanto aos discentes das comunidades rurais, que devem se deslocar à cidade, ao centro urbano, para acessar as atividades? Ou ainda, como manter certa frequência de encontros nesses veículos midiáticos se não há consistência na rede de transmissão de internet e a falta de recursos é gritante? Frente a isso, tanto Estado como a nível federal não ouviram o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que em 2018 constatou que 1 em cada 4 estudantes, 4 brasileiros, aliás, não tem acesso à internet ou aparelhos compatíveis com softwares. O governo federal, por sua vez, os órgãos competentes do estado do Piauí, segregaram e segregam essa parcela significativa de estudantes e também, por que não dizer, de professores. Desse modo, muitos professores adotam a metodologia tradicional e apenas migraram seu planejamento tendo em vista as ameaças de cortes salariais, caso não nutrissem as plataformas e até mesmo ofertassem atividades. O acesso precário à internet, a oscilação ou ausência de uma rede de distribuição de eletricidade, ameaças de cortes salariais, ausência de capacitação para professores e estudantes são alguns dos problemas que os professores do extremo sul do estado, na cidade de Corrente, enfrentam. Essa pesquisa ocorreu a nível regional, também municipal, porém, ela repercute, reverbera. Podemos sim ter essas constatações, um espelho para no nível nacional. Berg, Vestano e Costa Lobo advertem que aplicar metodologias e métodos tradicionais de ensino às ferramentas virtuais causam certa fragilização da aprendizagem. Gomes, por sua vez, diz que para se ter um ensino de qualidade à distância, uma educação à distância, ou até mesmo a implantação de um sistema educacional à distância de qualidade e equitativo, é necessário um investimento massivo em políticas públicas, o que não houve no Brasil e também aqui no Piauí. Martins, e gostaria de muita atenção nesse pensador, nesta pesquisa que nós dialogamos. Martins fala que com esses obstáculos paira certo mal-estar diante dessa modalidade, da modalidade EAD, por parte, é claro, da população, por nunca encararem essa modalidade como um sistema, mas sim sempre como uma modalidade. E por ser modalidade, sempre ficou aquém do normal, ou seja, da educação presencial, da educação corpo a corpo. Então, quando veio, e segundo Martins, quando veio esse novo normal, houve certo impacto, houve certa rejeição por parte de muitos educadores, estudantes e, claro, familiares. Nesse sentido, Martins ressalta que não há como retroceder. Faz-se necessário repensar a educação no seu formato híbrido. A estruturação do trabalho foi da seguinte forma. Primeiro, nós planejamos o trabalho, estruturamos, houve o levantamento dos procedimentos metodológicos, a aplicação do questionário no Google Forms aos professores, através do e-mail e transmitido pelo e-mail e por redes sociais. Análise crítica das diretrizes e dispositivos legais, pesquisa e análise crítico-reflexiva sobre os obstáculos que professores e estudantes enfrentam no contexto pandêmico na literatura EAD e, claro, compilação e discussão dos posicionamentos de 73 professores,
Atualmente, o município conta com um efetivo de 201 docentes na ativa. Muitos professores alegaram que não conseguiram acessar o Google Forms por não ter acesso ou até mesmo não ter um aparelho com esse tipo de tecnologia, né? Então, infelizmente, houve essa dificuldade em colher os dados na pesquisa. A pesquisa foi de cunho qualitativo e quantitativo, que, segundo Paranhos, é um método onde oportuniza os entrevistados a falarem, a serem ouvidos, ultrapassando assim as estatísticas e se tornando partícipes da pesquisa. Primeira questão fala sobre educação integral. Se os professores gostariam de lecionar através desse sistema de educação à distância, de maneira integral. E muitos falaram que os estudantes, 19% dos estudantes não têm maturidade, outros, 38%, talvez poderia se ter essa educação através dessa metodologia, e, claro, é impossível no atual contexto. 42% dos entrevistados disseram que é impossível. Qualidade do sistema EAD em corrente, a maioria dos professores, 69%, disseram que é péssima e não há rendimento para os estudantes. Questão número 3, os professores encaram a educação à distância apenas como suporte para o ensino presencial, onde se constata aí o posicionamento de Martins, que nós já falamos. 46% disseram que sim, né? Utilizam a educação à distância como ferramenta para projetos, para trabalhos, mas nunca utilizaram como em cursos de extensão ou até mesmo nesse formato que estamos vivendo. Então, muitos encaram a educação à distância apenas como uma ferramenta e não veem a educação à distância como um novo normal, como uma nova metodologia a ser seguida. Questão número 4, nós perguntamos sobre a avaliação, se há rendimento na avaliação da aprendizagem, nas propostas de atividade, fóruns, chats, e eles disseram que não. Aumentou o nível de plágio, muitas narrativas falaram que os estudantes continuam ainda com essa prática Ctrl+C, Ctrl+V, agora na maneira EAD, de maneira mais persistente. Bem, as conclusões que nós percebemos e constatamos nesse diagnóstico da pesquisa consistiu em que agora os professores devem se reinventar. E é muito claro isso na visão dos professores. No entanto, eles demonstram muita angústia por não terem suporte, tanto do Estado quanto ao nível federal, mas principalmente, é claro, a nível estadual. Esses fatores geram também tensão e estresse nos professores. Muitos relatos, professores demonstraram fadiga, estresse e, claro, se sentindo com a privacidade sendo invadida. Nós oportunizamos duas propostas de intervenção como posterior, né, para desdobramento futuro do trabalho. Uma foi a oferta de bolsa pelo governo estadual aos estudantes que obtivessem melhor rendimento e aproveitamento ou performance nas plataformas digitais, a oferta de bolsa. E transmissão radiofônicas no sentido modelo, né, podcasts, para que os professores pudessem não falar sobre os conteúdos, que também nós consideramos meio precipitado essa forma de aprendizagem, mas sim oportunizassem diálogos, né, ou até mesmo entrevistas com outros colegas para falar sobre o percurso acadêmico, o percurso profissional, até mesmo para despertar no estudante sobre qual profissão seguir. Também poderia convidar profissionais de outras áreas. Aqui, algumas das referências que nós utilizamos. Gostaria de agradecer a todos e a todas. Estou aberto aos questionamentos, críticas, dúvidas. Desde já, muito obrigado